Fala rapaziada, tudo jóia? Estevão Matheus aqui. Logo de cara, como sempre, se inscrevam no canal, tá bom? Curtam o vídeo já, hypem isso aqui e assistam até o final que vocês estão ajudando pra caramba, tá? O canal a crescer. Obrigado pela força que vocês estão dando aí, principalmente por causa dos últimos vídeos aí que eu postei, tá? Aqui, se eu não me engano, tá o negocinho do meu Telegram, tá bom? Que eu vou passar a deixar aqui para poder vocês entrarem lá, porque eu vou disponibilizar para vocês um curso totalmente gratuito, tá? De oratória, tá? Um curso introdutório sobre oratória, para vocês aprenderem a falar melhor, se organizar melhor suas ideias, principalmente, e conseguir reverberar ela, que né, falar. E quando você esquecer principalmente o que você está querendo falar, você saber se virar, dar o embromation, esse tipo de coisa, tá bom? Elocução, essas paradas, tá? Então, vamos ao react. Mais um vídeo aí que mandaram para mim lá no WhatsApp. Vamos ver do que se trata. A internet colocou tantas regrinhas sobre o homem ideal que tem tantas mulheres dispensando bons homens porque eles não cumprem ali a tabelinha, né, as regrinhas que foram criadas na internet. Por Sim. exemplo, o homem já tem que vir pronto. Ele já tem que ter no mínimo um carro. Ele tem que ter É. uma casa. Ele tem que, né, ser isso, fazer aquilo, ser de Deus, não sei o que lá, tá pronto. E aí tem feito da mulher uma mulher interesseira, sabe? A mulher tem buscado pelo homem, não pelas virtudes dele como um homem, uma boa pessoa, Exato. mas pelo quesito financeiro. Eu vou contar pra vocês em qual situação eu conheci meu marido. Hoje eu posso dizer que nós somos bem-sucedidos juntos. Mas quando nós nos conhecemos, não era nada disso. O Rafa, ele tinha o trabalho dele fixo, mas era um trabalho fixo, né? Como todo mundo, era um valor limitado por mês e nós não tínhamos perspectiva de crescimento. Porque quando você ganha um valor fixo por mês, né, para você crescer e sair daquilo, você precisa empreender. Hoje nós somos empresários, mas na época não. Então imagina se eu tivesse olhado para o Rafael e assim, ele por ser fleumático, ele é mais cauteloso. Não era tão de arriscar. Então imagina eu conhecendo ele e falando, ele não é um bom homem, porque ele não gosta de arriscar. Ele não é um bom homem porque ele ganha um salário fixo por mês. Ele não é um bom homem porque o carro dele não é o melhor do ano. Eu teria dispensado o melhor homem da minha vida. Eu teria dispensado um ótimo pai. Eu teria dispensado um homem tão atencioso, trabalhador, esforçado, se eu tivesse olhado por esse ângulo, sabe? E o meu recado aqui é para vocês que estão esperando, procurando, buscando o homem ideal. Primeira coisa, será que você está sendo uma mulher ideal também? Será que você tem buscado ser uma mulher mais paciente, virtuosa, esforçada e não interesseira? O que eu vejo na internet, eu sou muito contra, sabe, aquele interesse monetário. O homem tem que prover, gente. É claro, desde quando eu conheci meu marido, ele pagou todos os lanches pra mim. Mas na época, eu não veria problema nenhum eu dividir um lanche, dividir uma conta, em uma ocasião ou outra, ajudar a pagar um lanche. Primeiro que eu tinha 19 anos. Segundo, que se ele não fosse essa pessoa e não tivesse essa mentalidade, porque nós éramos novos e jovens, eu teria dispensado ele por isso. Eu tô falando que tem vezes, tem pessoas que não tem, que você vai ter que educar de alguma certa forma. Por exemplo, hoje meu marido é extremamente ambicioso pelo lado bom, no bom sentido. Hoje meu marido, ele é um homem, sabe, um Cuidado para não empresário. vender Mas na demais época ele ele, não hein? tinha essa mentalidade. Nós construímos juntos. E aí que tá o erro. As pessoas, elas não querem construir. Elas querem algo pronto, sabe? Elas querem um homem que preenche o script da internet. Mas anula o homem com virtudes, sabe? Com virtudes, homem trabalhador esforçado. Então não caiam nessas regrinhas que tem feito você dispensar um cara bom, um cara trabalhador, um cara esforçado, um cara gentil, um homem que seria um bom pai, só porque ele não abriu a porta do carro para você, ou porque ele não te enche de presentes. Porque isso, gente, é ensinável. Às vezes ele não tem noção que pra você é importante. Talvez você seja ali uma primeira namorada, o cara ainda é inexperiente. Tudo você aprende com a vida, entende? Então olhe primeiro para as virtudes. Não ignore o principal. Não busque somente pelo dinheiro. Porque tem muita gente buscando ali o dinheiro, buscando ali um cara, né, que só provém, mas no casamento sendo completamente insatisfeitos, porque percebe que o coração dele está no lugar errado.
Eita. Ai, Então, galera, vídeo muito bom, tá? Ela é uma mulher claramente bem sensata, bem clara sobre as coisas que ela quer para a vida dela e queria, né? Tanto é que quando ela era mais jovem, ela entendeu essa questão. Provavelmente teve uma boa orientação familiar, um acolhimento familiar, exatamente para ela ter bons parâmetros para ela seguir em relação a esse modelo tradicional de relacionamentos. E ela falou algumas coisas assim pontuais, das quais eu concordo demais, que eu já falei com vocês aqui sobre esse risco que principalmente as mulheres estão expostas a produtores de conteúdo que não só estipulam um conjunto de regras, né, um conjunto de características das quais elas têm que buscar em um parceiro para se relacionar, como focam apenas nisso e transformam o potencial parceiro em uma espécie de totem, né, um checklist onde o único valor que ele tem é sobre as coisas que ele é capaz de entregar e não sobre a pessoa que ele é ou o potencial que ele tem de se tornar aquilo que está no checklist eventualmente no futuro. E uma coisa eu falo para vocês, essa moça, ela é raríssima, tá? É muito difícil você encontrar uma pessoa, principalmente uma mulher, com esse tipo de percepção para relacionamento. Principalmente aquelas que têm uma noção de investimento em um potencial que aparentemente, né, à primeira vista, nem existia. Por quê? Porque o marido dela. Eu não sou muito a favor dessa ideia dos 4 tipos de temperamento, não. Mas uma pessoa fleumática, por exemplo, né, pela definição que eles usam, já é uma pessoa assim mais devagar, entendeu? Mais no canto dela, mais conformada, menos ambiciosa, como ela mesmo disse. Entendeu? a Pera aí. internet colocou tanta. Deixa eu botar aqui uma carinha legal dela, só pra poder quando eu for fazer a thumb. Vocês já me conhecem, já sabem que eu vou fazer isso. Essa aqui não ficou legal, não. Deixa eu ver. Essa tá bom. Enfim, o grande mal hoje, cara, principalmente pra quem tá buscando um relacionamento, e eu falo isso pra homens e mulheres, tá? Principalmente pra vocês, rapazes, que estão aí buscando uma boa moça pra se relacionar. Ela é uma empresária, tá bem produzida, tá bom? Tá maquiada, cabelo feito, tá numa estrutura que agora eles podem aproveitar uma vida com certo tipo de conforto, aparentemente são classe média ou classe média alta, tá bom? Só que é legal, às vezes, vocês, se tiver a oportunidade de buscar as redes sociais, principalmente de pessoas que hoje vivem uma vida melhor, e ver como que elas eram no passado. Que vocês vão ver que a maioria dessas mulheres hoje que estão em relacionamentos das quais elas se orgulham demais, elas eram totalmente medianas. O marido também. Eu não sei com quem eu tava falando, foi com o Carlos, na live do Carlos, tá? Do Outra Perspectiva. A gente estava conversando exatamente sobre isso e isso é uma visão que ele tem também, tá? Eu compartilho da visão dele sobre alguns homens medianos e para baixo de medianos exigirem se relacionar com mulheres top 7, top 8, top 9 e até uma 10-10. E eu sempre falo isso para qualquer rapaz. Cara, não é mole você ter uma mulher de alto padrão. Quando eu falo alto padrão, não é uma forma de objetificação, não, tá? Mas é uma pessoa que vai demandar de você muito esforço para manter, no sentido de que, porque assim, mulheres 10-10 não é só aparência, é assertividade, são mulheres assim extremamente inteligentes, são mulheres batalhadoras, guerreiras, tá? São mulheres extremamente bonitas, atraentes principalmente, simpáticas, tá? São mulheres que sabem exatamente o que elas querem e a presença dela e a forma como ela se apresenta, principalmente, faz você, inclusive, se sentir extremamente seguro. Por isso que eu falo que, às vezes, assim, não sei quem falou esse termo, cara, é o beta... Beta alguma coisa? Não lembro, cara. Não vou lembrar, porque é muito termo pra lembrar. Mas assim, é aquele cara que vive numa ilusão de que ele não tem culhão, ele não tem competência para ter uma mulher daquele. Então, não é se conformar com uma mediana, mas é entender, cara, que não só ela, mas vocês podem crescer juntos, tá? Ela, inclusive, vai se aprimorar e vai ficar mais gata ainda com o tempo. Ela de uma 5 pode se tornar uma 7, uma 8.
entendeu? E eu sou uma pessoa, cara, que incentiva sim você a buscar ter um relacionamento, a apostar nessa possibilidade, porque, cara, viver sozinho não é legal. Tá, viver sozinho não é legal. Ainda dá para encontrar boas pessoas para se relacionar. É só você não seguir uma lista de critérios tradicional de uma época que não volta mais e que não existe mais. Hoje em dia dá para você adaptar uma excelente lista. Eu vou até fazer uma lista uma hora, vou fazer um vídeo sobre isso, de características na mulher moderna que você pode confiar 80%, 90% de que você vai ter um bom relacionamento. 100% é impossível, tá? Não dá pra gente prever o futuro. Mas é uma lista onde você consegue, assim, ter uma certa segurança em perceber que existem padrões de comportamentos, de escolhas, de caráter, de juízo de valor, inclusive, que essa mulher faz, que demonstram que ela é alguém que está interessada e compromissada em ter uma relação saudável, entende? E como isso vai te cobrar também, de alguma forma. Então, assim, esse vídeo aqui é um relato pessoal, obviamente, e um desabafo em forma de conselho de uma mulher que pensa, inclusive, como eu, pensa como você, que entende o seguinte, gente, dá para você ter um bom relacionamento. Dá para você encontrar uma boa pessoa para se relacionar. O problema é que você não sabe identificar as boas características dessa pessoa para você apostar naquilo e principalmente entender que apostar é correr risco e é correr o risco de se decepcionar sim. Eu sempre falo isso, você não é merecedor de absolutamente nada, tá? Você não é merecedor de nada. O merecimento que você acha que tem está exatamente no risco que você não quer correr. E se você é um homem que não gosta, tá? Que não se submete a risco, a uma cota de sofrimento, a algum tipo de exposição, você realmente acredita que você merece ter exatamente aquilo que você quer? Ou que você entende que seria melhor para você? Existe uma grande diferença entre aquilo que você não quer porque você tem medo e de entender aquilo que pode ser melhor para você médio e longo prazo. Porque nós, como espécie, nós, como seres humanos ou filhos do Criador, depende da forma como você quer interpretar, não fomos criados ou não nascemos para ficar sozinhos. Tá bom? Então, assim, esse vídeo aqui foi um vídeo até bem relax da gente parar para ouvir, é um vídeo para a gente refletir. Inclusive, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês exatamente por causa disso. Principalmente quando ele vem nessa pegada assim. Obrigado pela indicação desse vídeo, tá bom, meu amigo? Porque, assim, é bom, entende? Quando a gente encontra uma pessoa boa. Mas, infelizmente, para a gente conseguir, às vezes, ter parâmetro em encontrar uma boa pessoa para a gente se relacionar, a gente tem que passar por algumas frustrações na vida, sim. Para poder criar essa casca e, principalmente, ter parâmetro para identificar o que é ou não melhor para nós. Principalmente no relacionamento. Então, assim, uma das coisas que eu, inclusive, pretendo fazer futuramente, se eu tiver oportunidade, obviamente, tiver a tiver a permissão de casais que estão no início do relacionamento, é exatamente fazer esse tipo de entrevista. Para vocês verem que, assim, existe certo tipo de desconfiança mesmo um do outro, entende? E mostrar isso, assim, na íntegra, para vocês verem eles conversando, dialogando. Não é invadir a privacidade, vai ser, obviamente, assim, perguntas bem formuladas para eles discutirem. É como uma terapia de casal que vai ser feita com perguntas e respostas, obviamente, perguntas bem saudáveis, nada capcioso, porque a intenção não é gerar nenhum tipo de desconforto, mas é exatamente mostrar para vocês que é muito diferente no cara a cara, no ao vivo, no dia a dia, do que as expectativas, inclusive, que a gente nutre em rede social e em chat, tá bom? Então, assim, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se exercitem, bebam água e não façam drama, tá bom? E vocês vão encontrar, sim, uma boa parceira para se relacionar. Fiquem com Deus, grande abraço.